Estudo do livro Prazer de Viver, de Hermance Dufour, pela psicografia de Vanderlei de Oliveira. Capítulo 2. Nesse capítulo, Hermance Dufour nos oferece um caminho de compreensão quanto às inúmeras tempestades que enfrentamos em nossa existência, sendo que na meia-idade somos convidados a não nos esconder mais. Contudo, temerosos de vendavais que nos direcionam para outros lugares onde não estávamos preparados, em meio a uma realidade que se mostra necessária de cuidados íntimos, ficamos abatidos, assumindo uma posição de inércia. Decidimos sobreviver por sobreviver, apenas levando um conceito de fracasso na existência. A esperança é o conteúdo mais importante para a crise da meia-idade, apontado por Hermance Dufour, que nos auxilia a suportar os terremotos de nossas crenças, bem como a presença do medo e da culpa, favorecendo a reconstrução de nossa alma alicerçada solidamente pela felicidade. Vamos à leitura e boas reflexões. Livro Prazer de Viver, de Hermance Dufour, pela psicografia de Vanderlei de Oliveira. Capítulo 2. Meia-idade, a travessia ao encontro da esperança. Abre aspas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fecha aspas. Lázaro, Paris, 1863. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Pesquisas realizadas por instituições de nosso plano asseguram que, aproximadamente, 85% dos reencarnantes levam pelo menos a metade do tempo de suas reencarnações para recomeçarem a identificar-se com seu planejamento pré-reencarnatório, isto é, com suas reais e mais profundas necessidades de aprimoramento espiritual. Não é sem razão que na meia-idade, período considerado por alguns especialistas na faixa etária dos 35 aos 55 anos, homens e mulheres atravessam crises de intensa reavaliação da existência. Psicologicamente, é a fase em que o inconsciente regurgita todas as feridas não curadas na infância e na juventude. Um fenômeno natural do amadurecimento do ser. Crenças e valores são sacudidos drasticamente sob o vendaval das transformações inadiáveis para que descobramos nos caminhos a mais cobiçada das conquistas humanas, o prazer de viver. Evidentemente, fatores de ordem espiritual regulam a natureza desse autoencontro na meia-idade. Independentemente de quaisquer variáveis, esse ciclo da existência é marcado por uma crise sem precedentes. Para quem se encontra adormecido nas poltronas cômodas da zona de conforto, ela vem de fora por meio de dolorosos solavancos em forma de perdas, doenças e provas diversas. Para quantos já vêm examinando o seu mundo pessoal, ela chega como angústia e depressão, concitando escolhas e exames mais cuidadosos de si mesmo. Será nesse aparente turbilhão de desordem que vai ser gestada a trilha particular de cada qual. O prazer de viver poderá surgir nesse contexto
como a mais ansiada das conquistas do ser em ascensão, desde que se tenha persistência em buscar algumas respostas a perguntas cruciais. Quem somos nós? O que queremos da vida? Qual nossa missão prioritária diante da reencarnação? Que fazer para encontrar o caminho que nos levará ao encontro de nosso mapa pessoal de crescimento e libertação? Para que fazemos o que fazemos? Para que vivemos? Como deixar de ser quem achávamos que éramos? Como dar sentido à nossa existência para preencher o vazio que muitas vezes consome a criatura humana das mais sofridas provas da descrença e do desconsolo? Quais as trilhas criadas pelo Pai para cada um de nós? Como lograr o prazer de viver ante os severos regimes impostos pela expiação? Depois que o homem e a mulher fazem o trajeto básico das vitórias em família e na profissão, na educação de filhos ou nas realizações sociais, vem essa meia-idade e os devolve a si mesmos. A ocupação principal é a busca da vitória interior. Entretanto, nesse momento crucial de aferições, é também quando ocorrem as mais lastimáveis fugas e os mais entristecedores quadros de desistência. Em outras palavras, é no exato momento em que tudo conspira para um renascimento que muitos desistem de avançar. Na hora de começar a existência, ela acaba para a maioria. Muitos a aposentam nesse momento em que ela está apenas começando. Esmagadora porcentagem daqueles que reencarnam gasta 2/3 de suas vidas se consumindo em atitudes e escolhas que tornarão miseráveis o último terço de sua reencarnação. Retornam ao corpo e dele saem com a aterrorizante sensação de vazio. Vivem para sobreviver e sobrevivem sem se realizar. Esse é o conceito de expiação. Almas presas em si mesmas, sem capacidade do exercício de suas vocações, sem saber quem são, sem poder ou sem querer fazer o que gostariam ou mesmo o que deveriam em favor de sua própria paz. Criados para sermos felizes e superarmos as nossas provas, a reencarnação significa sublime endosso de Deus ao nosso recomeço, nova chance para continuar. A oportunidade é concedida pelo Pai, mas o recomeço é com cada um de nós. Reencarnar é com Deus, renascer é conosco. Eis o segredo do verdadeiro prazer de viver. Reconhecer que somos os escultores de nosso destino e as únicas criaturas responsáveis por emperrar ou direcionar nossos destinos ao encalço do ideal de ser feliz. Prazer de viver é ter o coração preenchido de esperança. Com a esperança, tornamo-nos mais realizadores, espontâneos e menos racionais. Prazer de viver é saber tolerar as frustrações, transformando-as em ferramentas de construção de virtudes. Prazer de viver é entender os recados divinos que se escondem na subjetividade dos sentimentos mais temidos pelo homem, tais como a inveja, o orgulho, o medo, a mágoa e a culpa. Pistas emocionais excelentes sobre nossa realidade pessoal,
Prazer de viver é entender que a crise da meia-idade significa não só o desafio das descobertas dolorosas, mas, além de tudo, o convite da vida para tomarmos posse dos talentos e das vocações que se escondem no mundo inconsciente de nós mesmos. A tormenta dolorosa da meia-idade é por demais sacrificial para não nos levar a lugar nenhum. Sua direção divina e a mais sublime conquista das pessoas livres e felizes. Essa a recompensa. A dor da travessia solitária é, em verdade, o tributo que a vida solicita para atingirmos o nosso melhor instante diante da reencarnação. O Dr. Carl Gustav Jung asseverou, abre aspas, inteiramente despreparados, embarcamos na segunda metade da vida. Damos o primeiro passo na tarde da vida. Pior ainda, damos esse passo com a falsa suposição de que nossas verdades e ideais vão servir-nos como antes, mas não podemos viver a tarde da vida de acordo com o programa de sua manhã, pois o que foi grande pela manhã vai ser pouco à tarde, e aquilo que pela manhã era verdade, à tarde se tornará mentira. Fecha aspas. As verdades ideais, como se refere Jung, nessa busca pelo prazer de ser e existir, irão desmoronar. A maior perda de todas será a perda de quem achávamos que éramos. A morte da autoilusão, isto é, a desilusão. Aquilo que pensamos sobre nós será, por certo, um dos maiores desafios nesse circuito de amadurecimento. Crenças serão sacudidas, valores serão repensados, frustrações reaparecerão, medos emergirão na intimidade. A noção de dever será ampliada, o certo e o errado serão questionados. A culpa pode aparecer com intensidade surpreendente, mas, em muitos casos, ela simplesmente deixará de existir, colocando-nos para pensar na razão de seu desaparecimento. Como assevera Lázaro, abre aspas, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, fecha aspas. Seremos entregues a nós mesmos para decidir o que queremos da vida. Seremos colocados em situações externas e internas desafiadoras para usarmos o livre-arbítrio como seres que se candidatam a proprietários eternos dos seus destinos, reconquistando a sublime recompensa de se libertar da prisão da dependência e da submissão, que há milênios nos faz criaturas infelizes com a própria vida. A travessia solitária da meia-idade só pode ser transposta de mãos dadas com a esperança de que só existe um lugar para ser alcançado, a felicidade. Quem atravessa a noite psicológica da desilusão haverá de trazer sempre na alma a certeza de que, logo adiante, espera-nos o melhor dos nossos dias. Por essa razão, se queremos encurtar o caminho, evitemos a pressa. A pressa cria fugas espetaculares e inteligentes que só nos farão mais angustiados. Na crise espiritual da meia-idade, conseguiremos visualizar nítidas expressões do futuro. Entretanto, nem sempre o futuro visto é imediato. Tais vislumbres podem terminar em pressa e atropelo.
Eis porque a travessia pede calma. Já será bom saber que amanhã chegaremos aonde vimos. A vida, porém, é realidade e não vislumbre. É preciso calmaria para saber a hora de decidir e escolher. Por outro lado, tenhamos sensatez, pois que muitos desses vislumbres são decisões para agora, a fim de que o amanhã seja construído a contento. Saber quem somos e qual nossa missão particular na existência nos faz criaturas solitárias. É uma travessia solitária para a individuação. A lição da solidão foi o ápice da vida de Jesus no Calvário. Entregue à pesada cruz, na qual seria crucificado, carregou-a resignadamente, aceitando o alvitre da subida decisiva ao encontro com o divino. O Mestre guardava lúcida compreensão daquele momento decisivo, enquanto muitos interpretam o Calvário como um instante de tristeza. Nele vemos o roteiro da maturação espiritual. Embora com dor, logo a seguir vem a liberdade. É uma caminhada singular para cada um de nós, um convite intransferível para a aquisição da maior conquista das pessoas felizes e conscientes, o prazer de existir em plenitude com a vida.